Olá, tudo bem? Eu sou Cleide Cavalcante, gerente de comunicação e Customer Success da Progic. Nosso case de hoje é com a MAHLE. A MAHLE é uma empresa centenária, de origem alemã, do setor automotivo, com unidades em diversos países, como Alemanha, Brasil, Estados Unidos, China, México e Índia. E a nossa convidada é a Laís Nicodemos Scal, ela é especialista em comunicação e marketing na MAHLE. Tudo bem, Laís? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Laís, é isso mesmo? Eu tracei rapidamente aqui o perfil da MAHLE, mas eu gostaria que você complementasse com as suas informações, falasse um pouquinho mais sobre a MAHLE, o negócio, a abrangência aí, as unidades da MAHLE, onde que elas estão espalhadas, tanto no exterior quanto no Brasil, quantos colaboradores vocês têm, enfim, fique à vontade. Legal. Cobriu bem, Cleide, obrigada aí por trazer esse overview da nossa empresa. Realmente, a MAHLE completou 100 anos em dezembro do ano passado, foi um marco para a gente, uma grande conquista e um desafio em função do cenário que a gente estava vivendo, né? Promover aí o aniversário de 100 anos da empresa, sem poder estar junto, efetivamente, realmente foi um grande desafio. A MAHLE está presente em mais de 160 localidades, em 5 continentes, né? Na América do Norte, América do Sul, Europa, África e Ásia. Nós somos em 72 mil colaboradores no mundo, e aqui no Brasil, especificamente, nós somos em 8 unidades, com aproximadamente 8 mil colaboradores. As nossas unidades se dividem aí no estado de São Paulo e Minas Gerais. Temos uma unidade fabril na capital, uma no ABC. Temos outras unidades espalhadas no interior de São Paulo, incluindo um centro de pesquisa e um centro de distribuição, e mais uma unidade fabril em Itajubá, Minas Gerais, que é uma das nossas maiores. Né? A maior unidade que nós temos fica em Mogi Guaçu, com mais de 3 mil funcionários, aproximadamente. Bom, acho que e com relação aos nossos produtos, né, você me perguntou sobre o nosso portfólio. Uhum. A MAHLE tem trabalhado, difundido isso exaustivamente, aí está inclusive no site, o que a gente chama de estratégia dupla. Então, a MAHLE é muito conhecida, né, pelo seu portfólio voltado para motores de combustão interna, mas ela tem ampliado, né, a sua visão, os seus negócios. Então, hoje nós contamos com diferentes unidades de negócio que cobrem desde a parte de motores de combustão até a parte de sistemas de filtragem, periféricos do motor, eletrônica e mecatrônica, gerenciamento térmico, e os próprios centros de pesquisa ao redor do mundo, que são em 12, para suportar aí toda essa geração de novas tecnologias, pensando principalmente em mobilidade alternativa, né? Tem sido o grande desafio da MAHLE nesse sentido. Legal, é uma responsabilidade enorme, né? Trabalhar numa empresa tão grande, tão global e com tantas atribuições aí espalhadas. Quando a gente fala de comunicação, algumas empresas têm essa troca, né, global. Por exemplo, a gente sabe que tem empresas que levam cases de comunicação para compartilhar entre todos. Vocês fazem isso também? As áreas de comunicação se conversam? Sim, na verdade, fora do Brasil, a nossa estrutura de comunicação é uma estrutura um pouquinho diferente, né, do que nós temos Uhum. aqui. Hoje, a área de comunicação interna no Brasil responde para a estrutura de recursos humanos, que a gente chama de recursos humanos regional. E aí nós temos uma área corporativa lá na matriz. Fora do Brasil, a área de comunicação interna responde para a estrutura de comunicação corporativa da empresa. Mas a gente trabalha muito em parceria. Então, eu tenho um representante de comunicação corporativa aqui no Brasil e a gente está o tempo todo trocando figurinhas para que ele consiga levar os nossos cases de comunicação interna para lá. Assim, a nossa cultura é muito peculiar, né? Então, a gente trabalha muito com cores, né? Muito visual. A Alemanha, isso é um pouquinho diferente, vocês devem notar até pela própria identidade corporativa da MAHLE. A gente tem tentado, aos poucos, a gente está abrindo o leque, né? Hoje, eles têm trabalhado bastante nessa questão da identidade visual, justamente porque eles já compreenderam a relevância do tema diversidade.
Então, o Brasil aí acaba entrando nessa questão da diversidade, eles estão aumentando a paleta de cores dele para atender a gente. Mas é sempre uma troca muito rica de experiência entre nós. Legal, é bem construtivo, né? E essa questão das cores é bem engraçado, né? Quando a gente fala de manual de marca, aqui no Brasil a gente tem, e a gente que trabalha com empresas multinacionais, enfim, de diversas nacionalidades aí, a gente percebe que o Brasil tem essa pegada mais de cores, de diversidade, de criação nos manuais de marca, né? E com vocês não é diferente. Não é, e aí eu diria para você que um dos nossos grandes desafios é até a gente conseguir manter essa chama viva, né, dessa questão visual aí nas nossas comunicações, mas sem perder a nossa padronização e essa identidade corporativa, né? Então, acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa estrutura Brasil, mas aqui o grande desafio é a gente conseguir conscientizar as pessoas de que a gente tem que manter a identidade corporativa da empresa dentro e fora. E apesar de sermos uma empresa de origem alemã, a gente tem leque, sim, para conseguir diversificar, mas sempre respeitando a nossa identidade, a nossa cultura, né? Isso é bem legal. E o projeto de vocês ficou bem alinhado com isso, né? Com essa expectativa. Na área de comunicação aqui no Brasil, como vocês estão? Vocês ficam numa central, numa matriz, desculpa, quantas pessoas são? Quantas pessoas envolvidas com os processos de comunicação interna? Uhum. Acho que vale a pena eu compartilhar um pouquinho como é que funciona a estrutura da Mali no Brasil, né? Claro. Então, aqui nós somos em 8 unidades, divididas no estado de São Paulo e Minas. Nós temos uma grande unidade, uma unidade fabril em Itajubá, Minas Gerais, e as demais unidades ficam espalhadas aí entre São Paulo, capital, ABC e o interior de São Paulo. Bom, para atender toda essa estrutura, a gente conta com a área de comunicação interna que está ligada à estrutura de recursos humanos regional, mais especificamente dentro do time de desenvolvimento organizacional, né, ou gestão de talentos, como a gente chama. Né? Então, hoje trabalho eu e mais uma pessoa que me suporta nessa área. A gente tem trabalhado com uma mudança forte, uma mudança cultural, porque nós estamos trabalhando numa transformação de recursos humanos, inclusive pensando num centro de expertise, né? Então, hoje eu atuo como especialista de comunicação interna, tenho essa pessoa que me suporta, mas eu conto com uma agência de comunicação terceirizada, né? Que eu falo que acaba sendo a minha equipe, né? Nesse processo todo. E aí a gente dissemina toda a estratégia de comunicação para os agentes de comunicação nas unidades. Então, eu tenho um ponto focal em cada unidade que faz esse trabalho de disseminação de conteúdo e que também atua como um guardião aí dessa padronização e da identidade corporativa, né, cada um na sua unidade. Isso é tão importante, né? Ter essa padronização. É tão importante quando a gente vê que a gente conseguiu estabelecer isso nos canais de comunicação, né? Muito. Não só o ter a padronização, eu diria, mas até pela troca que a gente faz, porque, querendo ou não, quem vivencia né, as dificuldades, né, e as necessidades da unidade são esses agentes de comunicação. Então, eu estou aqui pensando na estratégia, tentando levar recursos, né, para otimizar o tempo deles, para otimizar o processo de comunicação, enquanto eles me trazem o que vai fazer sentido, principalmente quando a gente fala do operador do chão de fábrica, que acaba tendo um acesso mais limitado, né? Então, esses agentes de comunicação, eu super valorizo cada um deles, porque realmente a gente trabalha como uma equipe e eles fazem a comunicação acontecer dentro do grupo. E aí, falando sobre a necessidade de agilidade dessa comunicação interna, a gente chega na adoção da TV corporativa como mais um canal de comunicação. Gostaria de que você dissesse para a gente como foi a escolha da TV corporativa, da adoção do canal, o que os motivou a contratar a TV corporativa. Legal.
curioso, né? Eu estava aqui resgatando essa história porque eu venho da área de pesquisa e desenvolvimento, né? Estou na Mali há 15 anos e trabalhei aí durante 10 anos em P&D. E em 2018 é que eu comecei em recursos humanos, aí fui para P&D, em 2018 eu voltei para recursos humanos para trabalhar com comunicação. E foi justamente o momento que eu peguei, foi meu primeiro projeto, foi a TV corporativa. E esse projeto ele nasceu da necessidade da área de qualidade. Na época, nós vínhamos muito com um programa que a gente chama de Quality Mindset, né, que é a conscientização da empresa com relação à qualidade, né, assim, com foco total no cliente. Nós temos aí 15 princípios para a área de produção, temos outros princípios específicos para a área administrativa, e na época a ideia era como disseminar isso de uma maneira efetiva. E aí eles fizeram todo um diagnóstico, um mapeamento dos recursos na época, nós não tínhamos uma área de comunicação dedicada, e chegaram na solução da TV corporativa. E aí foi muito legal, porque emplacou tanto, que aí nós vimos que não era um canal só para qualidade, mas um canal de uso para todo tipo de comunicação. Então, virou mais um canal, né? Nós já contávamos na época com o e-mail de comunicação interna, que a gente chama, que é mais voltado para o público administrativo. Para o público operacional, os quadros de avisos ainda acabam sendo um canal muito forte, mas a TV veio para somar e complementar esses canais. Então, nasceu como qualidade, mas ficou para a vida aí, para todos os outros assuntos. Legal. Ô, Laís, e vocês estão com quantos pontos de TV corporativa e em quantas unidades hoje? Bom, nós temos mais de 60 pontos espalhados nas 8 unidades, né? Obviamente, as unidades com maior número de colaboradores, as unidades maiores têm mais pontos, e aí nós tentamos concentrar esses pontos em locais estratégicos, né? Então, nós temos pontos na recepção, sala de espera de recursos humanos, ambulatório, refeitório, ou locais de convivência. Embora, nesse momento de pandemia, nós não tenhamos mais, né, acesso a esses locais, mas as TVs ficam lá, né? A gente está aguardando que, quando a gente puder retomar a nossa rotina, as pessoas possam desfrutar. Legal. E a aderência foi muito... O projeto de vocês, ele seguiu muito rapidamente, assim, a gente fez muito rápido, né? Porque acho que a expectativa era tão grande que correu tudo de uma forma muito ágil, né? Ali desde o começo. E esse envolvimento com as áreas, então, que é tão importante que aconteça num projeto como a TV corporativa, ele aconteceu também rapidamente, né? Vocês hoje têm a participação das áreas no projeto de TV corporativa. Como eu mencionei, a TV corporativa, nós já tínhamos na Mali, né, desde 2018, e aí essa nossa proximidade com a Proje que aconteceu o ano passado, mas eu já vinha namorando a solução de vocês há algum tempo, né? Eu já vinha acompanhando, e aí eu tive a oportunidade de trazer, então, a solução de vocês. E realmente aconteceu muito rápido. Foi muito legal porque já havia uma expectativa nas unidades, porque elas já conheciam o canal, a gente já tinha explorado, então, a efetividade da TV, nós só não contávamos ainda com uma plataforma tão eficiente, né? Assim, nós precisávamos, de alguma maneira, otimizar o tempo das pessoas que trabalhavam com a TV corporativa. E como eu comentei, hoje eu tenho um agente de comunicação em cada unidade. Então, quando a gente pensa no fluxo de comunicação, né, para um canal tão dinâmico como a TV, realmente é um desafio. E aí foi muito legal, porque já na implantação a gente viu que tinha tudo para ser muito rápido, muito mais fácil, e a gente vendeu isso com uma facilidade enorme para as nossas unidades, e aconteceu mesmo de uma maneira assim, muito ágil e muito efetiva, né? Nós começamos a conversar, acho que no final do ano passado, em fevereiro já estava com as TVs implementadas. Laís, e aí a gente entra num cenário de pandemia.
a TV corporativa de vocês, ela reestreou, né, essa nova TV corporativa que vocês contrataram com a gente, ela estreou num cenário de pandemia, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, falar da importância da TV corporativa dentro de uma nova configuração de trabalho. A gente sabe que o público se dividiu aí entre home office, presencial, claro que a produção não pode parar, mas foi fundamental aí para muitas das empresas estabelecer novos processos, novos canais, um olhar aí por todo esse contexto de pandemia, né? Como foi com vocês isso? Você está certa, realmente a gente acabou estreando o canal num momento bem atípico, acho que para todas as empresas, e eu acredito que a nossa maior dificuldade não deve ter sido diferente de outras empresas, Uhum. foi justamente comunicar, né? No momento de pandemia, como é que você faz uma comunicação efetiva, né? E aí nós apelamos muito para a variação do formato. Então, ora, a gente estava ali falando através do e-mail para o público administrativo e replicando para os quadros, ora, a gente estava gravando vídeos mais emocionais para tentar atingir esse colaborador e demonstrar para ele a preocupação da empresa no que diz respeito à segurança dele, ao bem-estar. Nós trabalhamos muito forte com uma cartilha, né, de prevenção à Covid-19, que foi um marco, assim, quando nós tivemos um período de layoff nas nossas unidades, né? E aí, quando esse período terminou e nós estávamos prontos para receber os colaboradores, nós não podíamos recebê-los de qualquer forma, né? Assim, a nossa rotina tinha mudado, novas medidas tinham sido implementadas, então a gente trabalhou a cartilha muito forte. E foi muito bacana porque a gente acabou trabalhando o conteúdo da cartilha nos nossos canais, incluindo a TV. Então, ela serviu para a gente como base para fomentar a TV e até para a gente estrear a TV no ano seguinte, a gente já estreou falando dessas medidas de prevenção que para a gente era realmente uma questão de segurança em primeiro lugar, que inclusive é um dos nossos princípios, né? Então, além disso, nós trabalhamos também toda a parte de gestão visual das nossas unidades. Né? Como eu falei para você, a gente acabou zelando muito pela variedade, como alcançar esse funcionário, né? Então, nós saímos um pouco do nosso mundinho, dos nossos canais oficiais, e nós partimos também, por exemplo, até para a adesivagem do chão da fábrica. Então, aonde o nosso colaborador passava, ele tinha ali uma informação sobre as medidas preventivas ou sobre alguma coisa que mudou dentro da empresa, alguma medida que ele precisava adotar. E a TV veio para somar mesmo, né? Então, quando nós conseguimos implementar no ano seguinte, em fevereiro, boa parte dessa comunicação já tinha sido feita, mas a gente continuou desdobrando isso no outro formato, que é o formato mais dinâmico da TV. Digital. Isso que você falou é uma coisa muito importante, é ter a atenção de ter na programação múltiplos formatos, não só na programação da TV corporativa, mas na programação de campanhas, divulgação de campanhas, na construção de campanhas. Então, você estabelecer aí uma comunicação por meio de múltiplos formatos, você tem assertividade na veiculação dessa comunicação. Porque, por exemplo, se a gente pegar na TV corporativa, a gente pode ter ali o conteúdo que a gente usa em título, texto e foto, vinhetas específicas para campanhas, por exemplo, de novo coronavírus, vídeos, então, bullets, tudo que você diversificar para não saturar o seu tema. E outra coisa legal que você falou é fazer o cross-mídia, né? Que foi o que vocês fizeram. Então, a partir do momento que você lança a mão de todos os canais de uma forma diversa, né? Usando diferentes formatos de comunicação, sobre o mesmo tema, você não satura a tua audiência, porque a cada momento, nesse rastro de comunicação que você disse que vocês estabeleceram aí, onde o colaborador passava, tinha um rastro de comunicação sobre o tema, ele não se tornou cansativo, porque cada hora você tem uma mensagem ali visual, você é impactado de uma forma diferente, e a internalização desses temas e dessas comunicações acontecem de uma forma muito mais natural.
A gente tem também ali uma funcionalidade na nossa ferramenta que vocês estão utilizando bastante, que é justamente o trabalho com os agentes de comunicação, né? Eu tenho visto de uns anos para cá que o trabalho dos agentes de comunicação, as empresas passaram a relevar esse trabalho, colocá-lo numa escala de importância, porque é fundamental que a gente tenha outros braços, as áreas de comunicação estão cada vez mais enxutas, né? E aí, quando você partilha a responsabilidade da geração desse conteúdo, fica tudo muito mais fácil, né? E você dá responsabilidades também, como se você privilegiasse você é um agente comunicador. Então, você traz para você mais uma mão de obra ali para poder te ajudar na geração de conteúdo. Eu queria que você falasse como está sendo o trabalho com os agentes aí de comunicação. Legal. Está sendo muito bacana e é realmente o que você comentou. É notória a mudança, né, de mentalidade mesmo, a partir do momento em que você dá a responsabilidade para ele, né? Até porque as pessoas estão habituadas a escolherem a informação e deixarem que outro faça o filtro ou faça a lapidação daquela informação. Uhum. Com a newsletter é diferente, porque a própria pessoa que recebe, ela tem que ter esse olhar para conseguir lapidar a informação dela de uma maneira que caiba naquela programação da TV, na limitação de caracteres, né, que a gente determina ali, e tem que ser uma mensagem que faça sentido, né? É claro que ainda existe um filtro, né? Ele sobe essa informação, mas existe um ponto focal que vai fazer a validação, mas a gente tem percebido que pouquíssimas vezes nós precisamos ajustar essa comunicação, porque eles estão ficando muito bons nisso, né? E até é legal comentar, assim, recentemente nós fizemos um workshop com um público de uma unidade específica para ensiná-los a mapear notícias da área deles, né? Então, acho que é um dos grandes desafios que a gente enfrenta. A gente vivencia tanta coisa no dia a dia, mas dificilmente a gente faz aquilo virar marketing, né? Dificilmente a gente traz isso à tona. Então, quando nós explicamos o conceito da TV corporativa, o conceito do agente de comunicação, valorizamos o papel deles, demos essa autonomia para eles, aí eles começaram, nossa, mas o que eu posso trazer que pode ser notícia da minha área? Poxa, eu sou da área de contabilidade, o que eu posso agregar? E aí a gente começou a fazer esse exercício. Então, é muito bacana quando você consegue promover isso em grupo, né? Fazer isso junto, fazer as pessoas pensarem. E, de novo, né, vem ao encontro da nossa realidade, dos nossos princípios. A gente tem trabalhado muito forte aqui na Mali o que a gente chama de princípios de liderança. E, apesar do nome, princípios de liderança, são princípios aplicáveis a todos, né? E um deles é justamente inspirar para a mudança. Então, quando você dá autonomia para uma pessoa, né, e você fala, agora é com você, né, dá uma olhada aí em tanta coisa que você faz no dia a dia, que você tem a contribuir com a empresa, você está inspirando aquela pessoa para um olhar diferente, né? Esse é só um dos, mas tem sido uma experiência muito rica para todos nós, e como eu comentei, para os próprios pontos focais aí das unidades. Legal, só para explicar para o pessoal que está nos assistindo, a newsletter que a Laís falou é uma funcionalidade que nós temos na nossa ferramenta, na nossa solução, que a partir de um link a gente convida os agentes de comunicação a participar. Então, ele clica naquele link que é programado uma vez por semana ou 2 vezes por semana, vai numa newsletter customizada, bonitinha, o agente clica no link, entra numa interface do manager e lá ele já tem os campos de título, texto e foto, ele já coloca a informação dele do tamanho do conteúdo trabalhado para a TV corporativa e o gestor só vai lá, faz a revisão e modera e o conteúdo já vai para o ar. Isso permite, né, Laís, que a comunicação ela seja bem assim, você ganha mais o tempo real daquela informação, porque você não tem mais o caminho que é passar por e-mail ou você ligar
para a unidade para perguntar se aquela área tem conteúdo. Com a viabilidade por meio da newsletter, a informação ela chega muito mais no formato e muito mais no tempo real ali do que está acontecendo, né? A gente elimina gargalos no processo, né, Cleide? Porque algumas vezes, né, as pessoas reclamam, poxa, eu preciso que determinada comunicação esteja disponível na data tal. E aí ela sempre acaba dependendo de alguém para fazer com que essa informação flua para esses canais. Uma vez que a gente dá essa autonomia, o planejamento é exclusivamente da área, né? Então, é realmente só se programar, colocar o conteúdo ali, né, e está disponível. Realmente facilita muito no dia a dia. Legal. Eu queria voltar um pouquinho para a gente falar sobre a comunicação nesse momento, nesse contexto de pandemia. Vocês fizeram ações ali que você já me falou, num cross-mídia, trabalhando adesivagem, trabalhando comunicado em mural físico, fazendo cross-mídia com a TV corporativa. É uma coisa que vocês continuam agora, a gente está entrando aí na segunda dose já, o pessoal já está tomando a segunda dose de vacinação, mas a pandemia ainda permanece, as necessidades de você comunicar os cuidados necessários num momento como esse permanecem, né? Então, eu queria entender um pouquinho mais do contexto de vocês, entender também o setor administrativo, vocês ficaram parte em home office, ou como que está híbrido, como que está essa configuração na Mali? Bom, no que diz respeito às informações sobre esse cenário de pandemia, a gente continua trabalhando, né, nesse conceito do cross-mídia. Eu acho que é uma estratégia nossa, não tem como a gente voltar, né? É uma jornada que é só seguir em frente Sem mesmo, volta. porque virou estratégia mesmo. Então, hoje a gente, inclusive para criar conexão entre os canais, né? Isso, eu acredito, demonstra para o colaborador até uma certa solidez naquilo que nós estamos comunicando, né? Coerência com aquilo que a gente está falando. Então, a gente mantém isso sim. Na verdade, a gente vem trabalhando por fases. Então, nós tivemos a fase de disseminação das medidas preventivas, um novo jeito de trabalhar, a história do novo normal, né? A gente precisava trazer as pessoas para esse contexto. Nós tivemos uma fase em que nós falamos muito sobre o cuidado da empresa com eles, saúde emocional, promovemos muitos eventos nesse sentido, sempre utilizando os canais para disseminar isso. E agora a gente está numa fase em que não é porque você tomou a vacina que as medidas acabaram, né? Você tomou a vacina, mas a gente ainda precisa se cuidar. Então, a gente continua utilizando esses canais, mas nesse contexto, né? Inclusive, vai um spoiler aí, estamos, né, prestes a lançar uma campanha, que é justamente uma campanha de incentivo à vacinação, que a gente chama de hashtag arregaça suas mangas. Né? Então, e a gente, é muito legal porque a gente vai, já temos usado muito, e a gente vai usar um outro recurso da TV para isso, que é o feed colaborativo. Né? Então, a gente consegue levantar depoimentos dos colaboradores através desse recurso. E isso facilita muito para a gente, a nossa interação. Como eu comentei, nós somos em 8 unidades, em torno de 8.000 funcionários. Então, para você conseguir alcançar esses 8.000 funcionários, né, haja recurso. E é muito legal vê-los participando disso. Então, sempre que a gente lança uma campanha, é o mesmo esquema da newsletter, como você já explicou. Então, a gente coloca lá um link, ele é direcionado para um formulário com campos específicos, e para ele é muito fácil conseguir participar. E aí a gente acaba gerando o engajamento deles, né, nessas ações. Então, é uma das estratégias que a gente tem, sim. Não temos a intenção de parar com as comunicações a respeito da pandemia, porque ela continua. Então, a gente tem que seguir, né, e ajudar as pessoas a enfrentar esse momento da melhor forma possível. E foi o que você disse ali no começo. Quando a gente pensa, a gente trabalha o olhar dos agentes para entender que ali tem uma notícia, que ali tem um público que não está seguindo as regras e que muito rapidamente a gente consegue veicular isso. Quando a gente lança o olhar dos múltiplos formatos, que é isso que você acabou de falar, a comunicação ela tende a acontecer de uma forma mais natural
e mais impactante. Aí você falou de uma coisa bem importante também, que é trazer os colaboradores para o canal de TV corporativa como geradores de conteúdo também, por meio da funcionalidade do feed colaborativo, que é uma funcionalidade, para o pessoal entender também, que você pode lançar uma campanha, como é o nome da hashtag mesmo? Arregace suas mangas. Arregace suas mangas. Você lança uma campanha, você configura um feed colaborativo na plataforma e, simultaneamente, você pode abrir essa campanha para 4.000, 5.000 colaboradores. Eles vão, da mesma forma que os agentes, colocar o conteúdo, vão fazer uma selfie, mandar para o canal e o gestor só vai moderando. Isso nos permite ter um volume muito grande e trabalhar o que a gente chama da bilateralidade da comunicação, ou seja, não é só uma comunicação da empresa para o colaborador, é o colaborador que também ele é agente atuante nessa plataforma, e de uma forma muito simples para quem está fazendo a gestão, que é só moderar, você pode moderar por blocos, moderar sem inputs de conteúdo de uma vez só, e você traz ali uma riqueza de conteúdo no seu canal de comunicação, quando você tem a participação tanto de colaboradores quanto as informações institucionais, e de uma forma meio que de igualdade ali no canal, que é o resultado que a gente espera de ter uma comunicação diversa, abrangente, e que encante os colaboradores, encante os espectadores, né? É isso mesmo. E a gente tem vivenciado isso em diferentes contextos, né? Assim, o feed colaborativo virou a menina dos olhos aqui na área de comunicação interna. Então, eu tive até um exemplo na última semana, nós estávamos trabalhando uma campanha da área de melhoria contínua. Nós temos um programa que é super consagrado nas nossas unidades, e aí nós tivemos o desafio de promover um workshop onde é eleita a sugestão mais significativa, né, do Grupo América do Sul, e aí nós tivemos o desafio de promover isso de forma online, que a gente não pode mais, né, reunir todo mundo, né? Normalmente a gente vai para um hotel, né, fecha uma sala, e aí dessa vez a gente precisava, além de promover o evento online, envolver as unidades, e foi através do feed colaborativo. Então, nós lançamos a torcida desse programa, as pessoas participaram, souberam o que estava acontecendo na unidade delas, qual era a sugestão que estava concorrendo na unidade, quem era o representante daquela sugestão, e aí nós fomos trabalhando de forma casada, né? Então, num dia a gente divulgava sugestões, no outro dia já estava rolando a campanha do feed colaborativo. Nós fizemos online, ali, durante o evento, a divulgação do ganhador. Então, acabou de sair a nomeação do ganhador, a gente já colocou nas TVs. Para a gente foi uma grande conquista. Eu diria que foi o primeiro ano que a gente conseguiu divulgar esse evento de uma maneira assim tão ampla e tão rápida. Normalmente a gente levava 1 ou 2 dias para conseguir disseminar alguma informação. E esse ano aconteceu na hora, porque nós tínhamos a TV ali para nos auxiliar. Foi bem legal. Laís, muito obrigada pela sua entrevista. Eu agradeço a Mali e agradeço a você por ter concedido essa entrevista para a gente. Mais do que isso, de ter compartilhado um pouquinho mais sobre os processos, sobre as dinâmicas de comunicação, sua experiência com a TV corporativa como canal de comunicação, todo esse trabalho que foi executado e está sendo executado agora durante a pandemia, que é tão importante ter esse olhar também para a pandemia dentro de uma corporação, né? Então, eu te agradeço muito e espero tê-la nesse espaço mais vezes. Bom, eu que agradeço, Cleide, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que tem sido uma experiência muito rica para nós. E nós estamos muito felizes até por esse processo de comunicação, pelo amadurecimento desse processo, a chegada da TV corporativa para nós. Realmente foi um grande avanço. E é muito bom para a gente contar com parceiros como vocês. Muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição sempre. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado também, e quem quiser ver mais cases, histórias de sucesso, é só entrar no nosso site e acessar Histórias de Sucesso da Progic para poder ver outros cases de sucesso. Tchau, até a próxima!